Advogado da Carla Zambelli, o Fernando Pagnosi, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que fala que a deputada não foi presa, que ela se entregou às autoridades italianas. Vamos ver. De hoje, minha cliente, deputada Carla Zambelli, decidiu se entregar às autoridades italianas a fim de colaborar administrativamente com os pedidos das autoridades, mostrando o seu endereço, mostrando que nunca foi foragida na Itália e estava esperando um posicionamento oficial para que ela pudesse se apresentar. A Carla busca a não extradição e, obviamente, ser julgada com parcialidade e justiça. Eu vou me apresentar às autoridades italianas e estou muito segura de fazê-lo, porque aqui nós temos ainda justiça e democracia. Não temos um ditador no poder. Não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas do Suprema Corte. Estou tranquila, calma, tranquila, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Bom, vimos aí um trecho do que disse a Carla Zambelli e o advogado dela. Professor Furriela, bom, muda alguma coisa ela ter se entregado ou ela ter sido encontrada? Não, nesse caso não. Mudaria aqui no Brasil especificamente a benefícios que são dados no transcurso, né, de uma ação penal, a entrega ou se tornar foragida. Então ela vai perder benefícios na justiça brasileira, justamente por ser foragida aqui da justiça. Mas esse trâmite na Itália não muda, porque a análise que eles vão fazer lá é se decidem conceder ou não a extradição, né, se decidem entregá-la ao Brasil, extraditá-la ao Brasil, né, até porque a extradição é um processo onde há uma solicitação, houve uma solicitação do Brasil, é isso que é a extradição, você tem uma condenação penal e o seu cidadão foge para o exterior. Então, para isso que existe a extradição, que é o caso concreto aqui. Então, a justiça italiana vai analisar se extradita ou não, atendidas as exigências da legislação italiana, atendidas as exigências de um tratado que a Itália e o Brasil têm sobre cooperação judicial, que envolve esse caso específico, caso de extradição, né? E outros aspectos que a defesa dela pode utilizar lá, como, por exemplo, tentar o asilo que eu mencionei. Então, é só isso que compete à justiça italiana. Decidir se ela será ou não extraditada, né? O fato dela ser ou não foragida lá dentro da Itália, se entregar ou não, não muda esse trâmite dessa análise. Uma reportagem da Mônica Bergamo também, viu, Carla, que fala que o ministro Alexandre de Moraes disse à Itália que Zambelli não vai sofrer tortura nem condição degradante no Brasil. Em junho, depois da fuga da parlamentar, o magistrado decretou a prisão preventiva, definitiva, aliás, dela, né? Enviou o pedido de extradição ao Ministério da Justiça do Brasil, que foi enviado para a Itália por vias diplomáticas. No documento, Moraes indicou as garantias que o Brasil dará a Zambelli caso a Itália autorize a extradição. Ele se comprometeu a não submeter Zambelli à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição, a não impor pena perpétua, a não agravar a pena dela por motivos políticos e a não submeter a parlamentar à tortura ou tratamentos desumanos ou degradantes. O documento enviado ao Ministério da Justiça explicava as razões do pedido ao relatar os fatos que levaram Zambelli a ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF. O texto diz o seguinte, abre aspas, a senhora Carla Zambelli Salgado de Oliveira, de maneira livre, consciente e voluntária, comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário, mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister, com o fim de adulterar informações sem autorização expressa ou tácita de quem de direito, fecha aspas. Curioso, né, professor, que a justiça brasileira tem que falar que uma pessoa não vai passar por esse tipo de tratamento. É porque é proibitivo, né, você cumprir uma ordem de extradição caso seja para cumprir penas consideradas desumanas, né? Então não é o caso do que a gente tem na legislação brasileira. O Brasil não tem prisão perpétua, é muito criticado internacionalmente, não tem pena de morte também, não faz parte do nosso ordenamento jurídico para nenhum tipo de crime, né? Então, é de praxe fazer essa solicitação, principalmente porque os países da Europa, eles obedecem às normas internacionais de direitos humanos
e estão também sempre sob análise do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então, é meio que praxe fazer essa solicitação. Eu concordo contigo, é estranho, a gente tem que afirmar que vai seguir tudo, né? Vai cumprir todos os direitos dela, é uma obrigação que qualquer país tem, mas é de praxe fazer esse tipo de colocação. E existem, em alguns casos específicos, negativas de extradição, justamente porque, apesar da pessoa ter sido condenada, né, o processo ter tramitado com todas as exigências legais de direito de defesa, devido ao processo legal, todo o trâmite que é necessário que um processo tenha para a pessoa poder se defender, o acusado se defender. Além disso, em alguns casos, se houver algum receio no cumprimento da pena, a extradição pode ser negada. Não é o caso do Brasil e por isso que foi feita essa colocação formal. Um intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a prisão de Carla Zambelli na Itália e também sobre a disputa sobre o tarifaço, né, que os Estados Unidos querem impor aqui ao Brasil. A gente vai trazer os detalhes para você logo depois do break. Fica aí. Bom, no YouTube a gente segue ao vivo. Carla, tem mais repercussões daí de Brasília? Então, o Jamil Chad mandou agora aqui uma informação também que corroborando com essa questão de que as autoridades italianas têm 48 horas, né, para dar início ao destino da Zambelli, que daí podem decidir se recusam ou se aceitam a extradição, se recusam, se tomam outras medidas cautelares. Que ela está detida numa delegacia e que vai ser transferida para uma penitenciária apenas quando a justiça definir o seu destino. São as informações que o Jamil Chad falou agora com algumas autoridades italianas. Enfim, agora eu acho que é engraçado, né, Diego? A gente estava bastidores de um jornal, né? A gente estava começando um jornal com um roteiro completamente diferente. Eu quase que entrei atrasada aqui porque tinha chegado essa informação para a gente confirmar. E aí agora é isso, nessas próximas 48 horas a gente vai ter que acompanhar o que as autoridades italianas vão tomar de providências e como é que vai ser a resposta. Agora, nessa resposta do advogado e com o vídeo da Zambelli aí dizendo que ela não se entregou, que ela não foi detida, que ela se entregou, o professor diz aí que não faz diferença, né? Mas já mostra, e juridicamente, mas mostra que ela vai, pelo menos tem a intenção, né, de continuar reforçando a narrativa de perseguição política e de ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Ela não recua, né? Ela tá sendo presa, foi condenada e não recua dessa narrativa de perseguição política jurídica por parte do Supremo Tribunal Federal. Então aí também a gente vai ter que ver qual é a estratégia da defesa, mas a gente vê que não há intenção da deputada e da sua defesa de nenhum recuo em relação aos ataques feitos ao Supremo Tribunal Federal. E aí quando você diz que o professor fala, né, é praxe mesmo mandar. O Moraes tem esse ofício, que aí depois o Ministério da Justiça manda para o Itamaraty, tem todo um trâmite interno aqui, mostrando que os devidos processos legais são cumpridos. Né, que há essa documentação, tem que ter todas essas respostas e garantindo direitos básicos de qualquer pessoa que é detida, né? O ideal, evidentemente, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, as nossas penitenciárias têm uma série de violação de direitos humanos. Mas, nesse caso, é o Moraes garantindo de que ela vai ter o amplo direito à defesa e vai ter sua segurança preservada, né? Enfim, acho que a gente vai ter dias emocionantes por aí. A gente estava só se preparando para uma semana de tarifaço, né, Diego? Acho que tem bastante coisa ainda para a gente acompanhar aqui em Brasília, aí em São Paulo e na Itália.